A internet brasileira acordou no dia 16 de novembro, partindo para cima do jornalista William Wack. A razão das críticas foi uma matéria publicada na coluna dele no Estadão na noite anterior. Nessa coluna ele ataca a política externa do Lula. Vamos ver o que ele falou de tão absurdo? Agora. O presidente Lula perdeu a moral? A matéria em questão é essa aí que você está vendo na sua tela. Ela foi escrita em resposta ao discurso que o Lula fez na recepção dos brasileiros que foram resgatados de Gaza, em que ele fez duras críticas a Israel. Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra. Em um dos trechos, o William Wack critica o Lula por, na opinião dele, superestimar o peso diplomático do Brasil. Diz ele lá, né? Ele acusa o Lula de dominar a política externa e fazer a diplomacia fazer o que ele quer, né? E aí diz que ele se atribui, né, o papel de guardião da paz no cenário internacional. Embora, texto dele, haja uma evidente desconexão entre o peso que ele julga ter e o peso real do Brasil. O Wack diminui tanto o próprio país que ele acha que a gente não tem peso, né? E nessa hora a gente tem que lembrar que sim, o Brasil tem um peso diplomático muito grande, gigante. Por exemplo, a tentativa de cessar fogo que o nosso país empreendeu no Conselho de Segurança da ONU foi a que mais chegou mais perto de ter sucesso, com 12 votos favoráveis e apenas um contrário. The result of the voting is as follows. 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. E sabe por que a nossa resolução não foi aprovada? Porque o processo foi praticamente sabotado pelos Estados Unidos. E olha, não somos nós aqui, os malucos do YouTube, que estamos dizendo não. Na própria mídia hegemônica, a leitura foi exatamente essa. Ô Zé, os Estados Unidos, eles estimulam um massacre com esse veto e eles sabotaram toda a ação diplomática brasileira na ONU, né? E o presidente Lula lembrou que eles fizeram a mesma coisa em 2011, quando o Brasil, com a Turquia, articulou aquele acordo nuclear do Irã. E na época, os Estados Unidos, com a ajuda da França, sabotaram o acordo preparado pelo Brasil e pela Turquia. Os Estados Unidos, eles parecem que querem o Brasil como uma potência regional na América Latina, admitem no máximo uma voz global ambiental. Quando entra nesse jogo geopolítico mais pesado, eles sabotam o Brasil. A gente também tem que lembrar que a própria existência de Israel, que o Wack defende de forma tão evidente, deve muito para o Brasil. E eles mesmos reconhecem isso, colocando o nome de um dos nossos grandes diplomatas, o Oswaldo Aranha, em várias praças e ruas pelo país. Mas essa é a sina do vira-lata, se dizer patriota, enquanto diminui a importância do próprio país. E agora, a minha sugestão cinematográfica de hoje para você, que é um documentário sobre um dos maiores nomes da luta anticolonial do século XX, Frantz Fanon. O nome do filme é Pele Negra, Máscara Branca, do diretor Isaac Jullian. Ele recupera toda a trajetória do Fanon, desde o seu nascimento na colônia francesa da Martinica até a sua morte, ainda muito jovem, com só 36 anos, vítima de leucemia, passando pelas épocas em que ele estudou psiquiatria na França e lutou no norte da África. O longa, é claro, não deixa de destacar a importância do Fanon como escritor, filósofo e pensador revolucionário, mas não exagera nas tintas. Com depoimentos e dramatizações, fala também das eventuais contradições entre seus livros e suas práticas e de seus erros teóricos de avaliação, principalmente durante o desenrolar da Guerra de Independência da Argélia.
é um tipo de filme cada vez mais raro hoje em dia. Um filme intelectualmente honesto. Um tipo de filme que você só consegue encontrar mesmo na Filmica, a plataforma de streaming mais diversa e verdadeiramente global que você pode ter. Na Filmica tem cinema autoral, independente e surpreendente do mundo todo. É cinema que te faz melhor e é cinema que te faz maior. E você não encontra em outras plataformas, não. Dá só uma olhada nos planos. Eles estão comemorando, como todos nós, a volta do Ministério da Cultura, com um desconto interessantíssimo. Olha só, o plano mensal tá saindo R$19,90 e o anual tá só R$60. Gente, pela quantidade, pela variedade e pela qualidade do que tem lá, tá barato. Vai por mim. Filmica.com.br. Entra lá, assina e aproveita para dar uma olhadinha na lista curada especialmente pelo Meteoro. Muito obrigada, Filmica, por me permitir compartilhar um pouquinho da minha paixão pelo cinema e muito obrigada também por salvar o Meteoro da extinção. De volta para o noticiário. Em outro trecho do texto dele, o Wach ignora completamente os aspectos humanitários levantados pelo discurso do Lula e reduz tudo a uma tentativa de ganhar reputação com os países errados. Olha lá, ele diz que o Lula tá preocupado aí em ficar bem na fita com correntes ideológicas, né, que dizem que o mundo livre não passa de uma ficção imposta pela hegemonia americana, e ele diz que Israel é uma peça fundamental dessa hegemonia. E aí ele continua, né? O Brasil está tentando ficar bem na fita com alguns países como Irã e Rússia, dedicados a combater os Estados Unidos e suas alianças. E sim, como a gente está vendo, ele também coloca a hegemonia dos Estados Unidos e do tal mundo livre como algo inquestionável. E essa aí, ó, é uma prática recorrente. Ao igualar hoje a resposta israelense aos atos terroristas do Hamas, o presidente Lula perdeu a moral para engrossar as críticas a Israel que vêm sendo feitas por países democráticos como França e Estados Unidos, por exemplo. O problema é que essa hegemonia já não é tão grande como costumava ser. E mais uma vez, quem diz não é a gente, tá? Olha só, o professor de Relações Internacionais Leonardo Trevisan falando sobre como esse novo arranjo está paralisando a ONU. A ONU está paralisada pelo grau, vamos dizer desta forma, de dissensão. Nós temos, na verdade, uma divisão no mundo mais forte, né? De um lado, nós temos, de mãos dadas, China, Rússia, auxiliando o Irã. De outro lado, Europa Ocidental e Estados Unidos e alguns países. O grosso dos países olha para essa divisão e fica um pouco sem saber como se comportar. E ele continua apontando que a quantidade de países presentes em uma reunião entre Xi Jinping e Putin em outubro mostra para que lado a balança está pendendo. Só que nesta reunião estavam mais de 140 países, Thales. Isto é um sinal de que dos 190 países da ONU, 140 escolheram mais ou menos um lado para ficar. Pode ser difícil para uma geração de jornalistas forjados na queda do Muro de Berlim aceitar isso, mas a história não acabou em 1989, né? Outro trecho interessante do comentário do Wach na CNN é quando ele sugere que existe muito mais em jogo na guerra no Oriente Médio do que o Lula seria capaz de perceber. Mas o que se espera de chefes de Estado como Lula é que sejam capazes de entender o que está em jogo num conflito como a guerra em Gaza. Considerando o contexto da fala, a gente poderia perfeitamente complementar com a fala do ministro de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, na ONU. Nós, Israel, não só temos o direito de nos defender, nós temos o dever de nos defendermos. Eu quero falar a todos vocês e dizer a vocês: o Ocidente é o próximo. O Ocidente é o próximo. Se Israel perder, o Ocidente vai perder. E o Wach parece pensar que o Brasil faz parte do Ocidente.
Só faltou combinar com os ocidentais. Ah, mas essa é outra sina do vira-lata. Achar que esse bando de latino aqui vai ser aceito como parte do clubinho em algum momento. Vai não. Well, like you guys. Like us? Yeah. They're not white, are they? Álvaro passando aqui para agradecer rapidinho a sua audiência e também o patrocínio da Fílmica. Eu sei que esse negócio de agradecer patrocinador é meio padrão por aí, mas é bem sincero, cara. A Fílmica é uma plataforma de streaming brasileira, nacional, com catálogo porreta muito legal de filmes, né? Que se meteu num mercado cheio de gigantes. Só por aí você vê que a Fílmica é corajosa, né? Quer ver outro indício da coragem da Fílmica? Patrocinar o conteúdo crítico do Meteoro. É verdade. Pouquíssimas plataformas teriam coragem para uma coisa dessas. Muito obrigado, Fílmica, por estar colando com a gente, né? Eu sigo aqui na montagem do nosso estúdio, que se Deus quiser logo será um estúdio mesmo, digno do nome, né? E agradeço muito você pela audiência e a Fílmica por ter chegado em tão boa hora. Obrigado, gente. Beijo. Cadê o botão agora aqui? Tecnologia mais esquisita. Valeu.